Aqui na nossa comunidade, nós sempre tratamos a educação financeira e investimentos sob o tripé do MECA, né? Se você ainda não viu, a gente tem uma metodologia própria para a gente poder aprender e poder colocar em prática tudo que envolve as nossas finanças, que é o MECA, que vem de mentalidade, conhecimento e aplicação. Pois busca aqui no nosso canal sobre a metodologia MECA. E hoje, especificamente, nós vamos entrar na parte de conhecimento. Parte inicial de conhecimento, que a gente vai também depois adentrar em questões mais complexas, mas hoje seria o pontapé, esse seria o vídeo inicial para a gente falar da parte de conhecimento sobre educação financeira. E aí eu quero te fazer um convite de a gente entender qual é essa jornada. Mais do que passos bem estabelecidos, a educação financeira é uma jornada que a gente vai ver de 5 grandes etapas, e a gente tem que identificar onde nós estamos e qual é a etapa que a gente tem que, a próxima etapa, né, a etapa seguinte que a gente tem que avançar. Então, vamos falar um pouquinho disso, a grande jornada da educação financeira. E por que que a educação financeira é uma jornada e não um checklist, por exemplo, de etapas bem estabelecidas, que você só vai ticando lá, passando cada uma dessas fases? Porque a educação financeira não é algo que se conclui, como marcar, por exemplo, tópicos de um curso, né? Vai lá marcando e acabou. Não, é uma progressão contínua de compreensão, decisão e prática ao longo dos anos. Ou seja, o checklist é um evento único, pontual, tem começo e fim bem definidos, e pode ser completado. E, no caso da educação financeira, ela está mais afeta uma jornada, que é um processo contínuo, evolução constante e aprendizado permanente. E aqui vai dizer que seu nível muda conforme experiências, leituras, erros, acertos, ganhos e perdas. Exatamente como qualquer aprendizado de longo prazo, seja de idioma, profissão ou esportes. Ou seja, é um processo e a gente vai ver que cada um tem o seu tempo e cada experiência que você tem, seja com livro, seja com curso, seja com erros e acertos, vai determinar a sua evolução. Então não é algo estático, mas dinâmico e depende de cada um, é uma jornada mesmo e não tem fim. Sempre você vai estar aprendendo e evoluindo. Agora nós entramos nas 5 etapas da jornada. E a primeira etapa é a etapa da ignorância. E essa fase da ignorância ela é marcada por algumas frases típicas, como por exemplo, dinheiro é tabu, não se fala nisso. Vou deixar o banco cuidar de tudo, ou seja, não quero me envolver com questão de dinheiro. Não entendo nada de investimentos, então não vou nem me arriscar nisso. Ou seja, você se isola totalmente de qualquer decisão ou de qualquer informação, conceitos, qualquer relação com dinheiro, você deixa de lado. Você não quer se envolver. E há uma realidade oculta nisso, né? Perda de até 20 salários em tarifas, juros, produtos inadequados, sem nem perceber que isso está acontecendo. Ou seja, pelo fato de você não querer se envolver, não querer ter o controle das suas finanças, muitas vezes você vai perder dinheiro. O seu eu do presente está perdendo dinheiro que poderia ser um dinheiro que iria retornar para o seu eu do futuro, de forma a ter renda passiva, ter uma estabilidade financeira. Então a gente tem ali taxas de banco, investimentos mal realizados, um consumo desenfreado, não tem noção de orçamento, e as coisas vão indo no automático. E qual é a duração em geral dessa etapa? Que ele vai falar aqui de 15 a 20 anos se nada mudar. A maioria dos brasileiros ainda está aqui, segundo diagnósticos oficiais de educação financeira. Ou seja, você entra ali na sua vida produtiva, né, começa a trabalhar por volta dos 20 anos, e como na escola, nem faculdade, nem outro ambiente, muitas vezes nem no seu âmbito familiar, você teve algum tipo de educação financeira, você entra nesse período produtivo, recebendo salário, mas sem nenhuma base para gerir o seu dinheiro, os seus recursos. E faz que você entre no piloto automático. E você pode passar aí de 10, 15, 20 anos até que alguma coisa aconteça, um episódio de endividamento, perda de emprego, te faça mudar essa mentalidade ou buscar informação sobre isso. Então, é um período muito longo. E tem pessoas que nunca nem saem desse período, né, dessa etapa de ignorância. Aqui é uma média. Então, a gente tem que estar muito ligado, porque o quanto antes a gente sair dessa etapa da ignorância, mais rápido a gente vai conseguir ter uma renda passiva, ter uma estabilidade financeira e até buscar nossa independência financeira. E aqui ele fala, meta para sair da etapa 1. Ler um livro ou fazer um curso introdutório de finanças, algo que a gente está fazendo aqui juntos. Olhar o extrato bancário, identificar todas as tarifas e juros pagos nos últimos meses. Então, assim, começar a olhar as suas finanças, quanto também informações sobre a educação financeira, que hoje está mais acessível. Esse é o primeiro passo para começar a sair dessa etapa de ignorância. Aí chegamos na etapa 2, despertar. O despertar acontece quando você finalmente percebe que perdeu uma oportunidade ou até mesmo dinheiro.
É o momento do clique, aquele estalo na sua cabeça. Geralmente disparado por alguma dor financeira. Em geral, vai ser uma dor financeira que vai te fazer começar a refletir sobre isso. E aí que ele fala, o que acontece? Você percebe perdas passadas, lê um livro ou assiste um vídeo que te chama atenção sobre isso, conversa com alguém organizado, alguém que tem uma organização já das suas finanças, mostra, te apresenta alguns conceitos, você fala, nossa, isso aqui deve ser interessante para minha vida também. Pensamento, nossa, não sabia disso. Então você começa a estar exposto a questões relacionadas à educação financeira, principalmente, isso desperta o interesse. E aí você tem alguns gatilhos comuns também, né? Primeiro, dívida acumulada é um dos fatores que também leva as pessoas a buscarem ajuda ou conhecimento nessa área. Demissão inesperada, às vezes de uma hora para outra você não está nem pensando em relação a finanças, mas você perde seu emprego e você é obrigado a rever muita coisa na sua vida. Um susto ou vergonha financeira, comparação com outras pessoas, às vezes o meio que você está frequentando, você vê as pessoas se desenvolvendo e você está ficando para trás. Isso gera um interesse também de você evoluir nessa questão financeira. E aqui a duração média. Qual é a duração média que você fica nessa etapa? Em geral, de 3 a 6 meses, né? Lembrando que é uma média. De 3 a 6 meses de reflexão e primeiras descobertas sobre o mundo financeiro. Ou seja, você vai estar recebendo várias informações, vai estar buscando material, vai estar se expondo a esse mundo. Então, vai estar coletando muita informação. E qual é a meta nessa etapa? Decidir conscientemente que você será o protagonista das suas finanças. Isso aqui é muito importante. Nesse ponto, você decide, não, é eu que tomo conta das minhas finanças. Não vou deixar para qualquer um, não vou deixar o banco definir, não vou deixar para lá. Eu vou ser protagonista das minhas finanças. Escolher uma primeira ação simples com data marcada. Por exemplo, abrir uma conta na corretora até o final do mês. Mas isso aqui é só um exemplo. Por exemplo, começar a pegar uma dívida que você tem e pagar parte dela. Fazer uma organização financeira simples, né? Já só lançando o que você recebe, o que você gasta, para depois começar a fazer uma análise mais apurada. Ou seja, qualquer primeiro passo que você dá nesse sentido já é um pontapé inicial para você começar a desenvolver essa etapa do despertar para alcançar a etapa seguinte. Então aqui é aquela etapa do estalo, aquela etapa da chavinha que vira, né? Então você já reconhece a necessidade e a importância de conhecer um pouco mais sobre esse mundo das finanças e também de investimentos. Aí entramos na etapa 3, ação inicial. Aqui você já começa a agir, mesmo sem saber tudo, ou seja, você não tem o domínio de tudo, mas você já tem mais ou menos um norte. E mesmo sem ter talvez aquela grande confiança ou conhecimento aprofundado, você já começa a fazer algo. É o momento de sair da teoria, né, que você vinha buscando, e entrar na prática. E aí isso começa a mudar tudo. Aí você tem as primeiras conquistas, né? Abre uma conta no Tesouro Direto para começar a poupar um pouco que seja, fazer um primeiro CDB, investe pela primeira vez. Aí nesse investimento você vê que rentabilizou, cai lá na sua conta, às vezes, supondo aqui, né, um fundo imobiliário, uma cotinha que você tem lá, cai R$ 10 na sua conta e você já fica super feliz, né? Nosso dinheiro que eu investi já está me retornando. Então, o primeiro ganho já é perceptível, você vê que é possível, né? Além de outros, às vezes você está na fase de endividamento, então você começa a quitar uma primeira dívida, então você se empenhou, organizou, separou um dinheiro e já pagou ali aquela primeira dívida, você começa efetivamente a botar em prática todo aquele conhecimento da educação financeira, então você já está na prática, evoluindo ali, tendo retornos visíveis, né, palpáveis. E qual a duração dessa fase? Isso é muito pessoal, né? Como a gente falou, é algo que vai depender muito de cada pessoa, mas em geral ela dura de 6 a 12 meses, né? Essas ações iniciais que você vai começar a tomar, elas vão começar a entrar numa rotina da sua vida com 6 a 12 meses. E aí você vai ter como resultado principal um interesse genuíno por isso, porque você vai começar a ver alguns resultados ali. Então você quer entender cada vez mais, porque viu que funciona na prática. Quais seriam as metas nessa etapa que você tem que buscar? Algumas delas, né? Construir uma reserva de emergência com produtos simples, ou seja, aqui você já consegue, já tendo o domínio do seu orçamento, destinar algo para montar sua reserva de emergência, para no futuro, se depender de um recurso, você não ter que se endividar novamente. Então, aqui você já começa a entender alguns produtos simples, algumas classes de ativo que você pode colocar seu dinheiro, mas que está rendendo algo bem além da poupança, né? Então, você começa a construir. Outro, criar hábitos de investir todo mês, mesmo que seja pouco. Às vezes você já está com a sua reserva de emergência e você consegue
consegue ir aportando todo mês um valor. E isso vai gerando uma consistência que é mais importante do que propriamente dito o valor que você está colocando. É porque você está mudando ali a sua forma de enxergar, você está criando uma disciplina, e isso vai fazer que ao longo do tempo, independente do valor, que provavelmente vai crescer, você esteja fazendo isso com pouco ou com muito, vai ser da mesma forma, ou seja, já virou um hábito para você. Entrando na etapa 4, nós temos a consolidação. Nesta fase, você não apenas investe, você entende seus investimentos, você tem mais conhecimento em relação a investimentos. Você já não está tão perdido quanto antes. A estratégia, diversificação e conhecimento mais profundo por trás de cada decisão. Você está mais respaldado em cada ato que você faz na área de investimentos. Você já tem um portfólio diversificado, com reserva de emergência e reserva de oportunidade também. A gente vai ver tudo isso mais para frente, não se preocupe. Renda fixa, talvez já tenha renda variável trabalhando junto nesse processo. As leituras já são mais profundas, né? Autores clássicos, investimento, finanças. Você já começa a evoluir e entender melhor esse universo, compreensão do mercado. Você já entende o ciclo de mercado, termos como risco, retorno, juros, inflação, tudo isso para você já fica mais claro. Você já tem mais intimidade com todos esses termos. Então aqui você já está nessa fase de consolidação. Qual é a duração média dessa fase? Essa fase vai gerar em torno de 3 a 5 anos de prática e estudo consistente. É uma média, igual eu falei. Quando você entra nessa área de finanças e principalmente de investimentos, você vai ver que é um mar de informações, né? E aí você, com o tempo, vai se familiarizando e adotando sua própria forma de atuar nesse mercado, por isso que leva um pouco de tempo a mais. Mas nada que, como a gente vai ver ali na frente, não possa ser encurtado. Só para você ter uma referência. A maioria das pessoas financeiramente organizadas e confortáveis está aqui, com patrimônio crescente, ou seja, grande parte das pessoas que hoje estão sólidas na área das finanças estão aqui nessa etapa de consolidação. Meta nessa etapa. Quais seriam as metas para essa etapa? Ter uma alocação de ativos clara, ou seja, bem estabelecida, percentual definido em reserva, renda fixa, ações, fundos imobiliários, exterior, etc. Definir uma estratégia por escrito e revisar uma vez por ano, em vez de reagir ao noticiário, ou seja, você está bem estruturado, independente do que aconteça, você sabe qual é a sua estratégia, você vai seguir ela. A gente vai ver aqui na nossa comunidade que eu tenho uma metodologia e a gente vai poder abordar ela mais para frente. Vamos deixar isso mais para frente para não trazer tantas coisas inicialmente, né? Mas a gente vai ver como é que ela funciona, como que ela é estruturada, e aí você pode tanto adotar ela quanto fazer a sua própria, aquilo que vai ficar mais confortável para a sua realidade. Mas é muito importante você ter isso. Você vai ver que seguir a sua metodologia de alocação, de investimento, vai te dar uma tranquilidade, independente do que aconteça. Você vai ter plena consciência do que você tem que fazer em cada momento dentro do mercado. E chegamos na última, quinta etapa, maestria. Aqui é o ápice da jornada. Você domina suas finanças com tranquilidade, disciplina, não há ansiedade, apenas execução consciente em um sistema que funciona. Então aqui você já está no piloto automático, regras claras estabelecidas, ajustes pontuais, sem decisões emocionais, é totalmente dentro daquela estrutura que você já estabeleceu. Você tem o controle emocional, entende o risco, a volatilidade e os ciclos de mercado, evita pânico e euforia. Você sabe exatamente o que fazer em cada momento, você já não vai com a manada, você já tem retornos consistentes e aqui a possibilidade real de retornos elevados no longo prazo. Você já tem uma ideia bem clara do poder dos juros compostos, você já tem uma ideia bem clara de onde você quer chegar, já tem os seus objetivos, já entende os juros compostos, já sabe o que você quer dentro da área de finanças e investimentos. Agora, algumas informações a mais, né? Que ele fala de anos de prática, duração necessária para atingir a maestria. Ele coloca em média mais de 10 anos. Ali, aproximadamente com 10 anos, mais ou menos, você já vai ter condições de estar nesse estágio de maestria. Outro dado, só para você ter noção, apenas um terço da população brasileira chegam ao despertar, ou seja, a nossa segunda etapa, apenas um terço. Olha outro dado, apenas 1% da nossa sociedade atinge a etapa 5 de maestria, apenas 1%. Para você ver o quão importante é a disciplina e a persistência para chegar nessa etapa. Em geral, quem são essas pessoas? São investidores que seguem a mesma filosofia por décadas e constroem patrimônio relevante e com consistência e paciência. Esse aqui é o segredo.
E metas para essa etapa? Usar o dinheiro para objetivos maiores, como liberdade, né, a liberdade financeira, deixar um legado, um impacto, não apenas por acumular. Isso aqui é algo que a gente já tratou na nossa parte de mentalidade, né? Depois dá uma olhada lá em todos os vídeos relacionados à mentalidade. Pessoas que estão ensinando outras pessoas como fazer o mesmo, né? Manter o próprio sistema simples e robusto, de forma a também alcançar a maestria. E a pergunta que fica é: onde você está hoje? Seja honesto consigo mesmo, não há julgamento, apenas a clareza de onde você está, né? E a gente tem as etapas. Etapa 1, a ignorância. Nunca investi, o banco que cuida de tudo. Etapa 2, despertar. Comecei a ler e ver conteúdo sobre investimentos, educação financeira, ou seja, está começando a absorver alguma coisa relacionada a esse mundo. Etapa 3, ação inicial, você já colocou alguma coisa em prática, né? Tem o tesouro, CDB, talvez uma poupança, faço aporte já em investimentos, já estou reavaliando minhas dívidas, já consigo pagar parte delas, né? Já estou fazendo um orçamento, ou seja, já começou a fazer algo. Etapa 4, consolidação. Já tem um portfólio diversificado, sei o que é cada parte, às vezes já está na área de investimentos propriamente dito, você já consegue poupar e investir, já tem sua reserva de emergência, já tem ali um portfólio parcialmente diversificado, já entende a necessidade de alocar em ativos e classes de ativos diferentes. E aí a etapa 5, a maestria, onde todos nós queremos chegar. Invisto no piloto automático, você já tem as suas próprias regras, sua metodologia, sua forma de alocação, já está tudo consolidado, já está rodando, você já está em busca dessa liberdade financeira. E aí, a gente falou aqui do tempo médio, né, de cada etapa. A gente falou da etapa 1 para a etapa 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5. Mas a pergunta que fica é: como acelerar essa jornada? É possível acelerar essa jornada? Sim, né? Então, essa comunidade oferece uma metodologia gratuita, como eu falei, e ela está aqui para isso, ela surgiu para isso, para dar um caminho para aquelas pessoas que estão iniciando nessa jornada. Então, se você quer avançar na educação financeira, em investimentos, essa comunidade vai estar aqui para te ajudar a acelerar essa jornada, reduzir erros, encurtar esse caminho entre as etapas. Aqui nós vamos fazer tudo isso, te acompanhar. Algo que eu não tive que levar muito tempo para absorver esse conhecimento de forma fragmentada, em cursos. A gente vai tentar passar para você de forma mais pedagógica possível, né? De fácil absorção, por você eliminando muitos desses erros e desse tempo elevado que a gente acaba gastando para chegar nos nossos objetivos financeiros. E por fim, nós temos o nosso momento saindo da caixinha, e aqui a gente vai ter duas atividadezinhas aqui para você. Reserve aí 2 minutinhos do seu tempo para, primeiro, identificar em qual etapa você está hoje em relação às suas finanças. Seja específico e honesto consigo mesmo. 2, defina, haja. Qual é o próximo passo concreto para chegar à etapa seguinte? Tenha isso bem claro em sua mente, né? Uma ação específica, com data marcada, bem específico para você poder alcançar isso que você vai definir aqui. Então, fica esse momento de reflexão, 2 minutinhos para identificar e definir. Depois saiba que a jornada de 1.000 quilômetros começa com um passo. E, ao estudar esse conteúdo, você já deu esse passo, e parabéns por investir no seu futuro financeiro.